Começamos a nossa segunda live da Atitude de Amor. Semana passada nós fizemos a nossa primeira. Então estamos mais uma quarta-feira aqui todos juntos. Nós pedimos, antes de começarmos, pedimos a todos vocês que curtam nossa página no Facebook, no YouTube, Atitude de Amor, para que o alcance dos nossos evangelhos, das nossas palestras, possa ser ampliado, possa ser amplificado, tá? Por enquanto, nós não temos ainda nossas reuniões presenciais. Então, dessa forma, nós vamos nos programando para toda quarta às 20 estarmos juntos aqui, tá? Para falar de Jesus, a base da doutrina espírita. Ok? Bom, hoje nós vamos ter uma expositora, a nossa companheira Eveline, trabalhadora da nossa casa aqui. Ela vai desenvolver o tema Jesus, o Rabi amado de Nazaré, e como é justo, é bom que a gente comece todo o evangelho, toda a nossa reunião com uma prece, e nós vamos pedindo mesmo para vocês em casa, permanecendo em casa, quem quiser, quem se sentir mais confortável, pode fechar os olhos, e nós vamos nesse momento, sentindo a presença dos benfeitores amigos ao nosso lado. Que a gente possa sentir o desejo do Pai, para que a gente entre em sintonia com o seu amor. Vamos nos colocando sensíveis a essas influências positivas, pedindo aos nossos mentores espirituais, aos nossos amigos espirituais, que possam nos facilitar a concentração, para que a gente possa utilizar esses minutos e dessa forma agregarmos valores ao nosso espírito imortal. Vamos envolvendo nesse momento, com muito carinho, a nossa companheira Eveline, que irá desenvolver o tema para a gente nessa noite. Seja bem-vinda. Boa noite a todos. Como o Ricardo falou, é com muita alegria que estamos aqui para mais um evangelho à luz da doutrina espírita. E aqui estamos reunidos na atitude de amor, indo até o seu lar, na segurança do seu lar, e estamos bem agradecidos por nos receber. Jesus, o Rabi amado de Nazaré. Para refletirmos sobre esse tema, importante algumas questões. Como tem sido a sua relação no dia a dia com Jesus? Essa é uma pergunta que é muito importante nas nossas vidas, porque Jesus veio há 2000 anos, ele nos trouxe os seus ensinos, os seus exemplos, e muitas vezes nós o colocamos distante de nós. Apesar de Jesus ter nos ensinado tantas coisas bonitas, tantas coisas importantes, e que, se exercitadas, vai nos levar a uma vida mais equilibrada, a uma vida feliz, muitas vezes nós o colocamos distante de nós, achando que Jesus, apesar de ter trazido tantas lições de amor, nós ainda não somos capazes de exercitar os seus ensinamentos. Mas será que é assim? Diante das dificuldades, nós somos sempre convidados a entrar em sintonia com o Mestre, entrar em sintonia no exercício daquilo que ele nos ensinou. Porque senão não faz sentido a teoria sem a prática. Deus, quando nos criou, na situação de simplicidade e ignorância, Ele nos deu essa grande missão de alcançarmos as verdades, né? As verdades celestiais. E, para tanto, Ele nos deu a reencarnação. Nós somos convidados a alcançar a perfeição,
através dos ensinos de Jesus, do exercício dos ensinos de Jesus. Se não fosse assim, nós não alcançaríamos essa perfeição. E estar junto de Jesus, estar nos irmanando com Ele, nos sentindo sempre próximos a Ele, é preciso que estejamos exercitando, de uma forma suave e leve, os seus ensinamentos. Nessa caminhada, é claro que nós vamos errar. O erro faz parte do aprendizado. No entanto, exercitar os seus ensinos, aprendendo com esses erros, é possível para todos nós. Nós temos essas potencialidades. Muitos de nós já sabemos que Deus nos criando nessa situação de simplicidade e ignorância, e sermos todos nós espíritos imortais, aprendizes da vida, apesar de termos esse conhecimento, muitas vezes nós não exercitamos. E é esse o convite que nós fazemos a todos nós aqui nesse momento. Nos aproximarmos de Jesus, exercitando os seus ensinos, exercitando as leis divinas que Ele veio nos ensinar. Para que nós possamos entender melhor como era Jesus, naquela época em que Ele nos trouxe os seus ensinos, nós trazemos aqui algumas informações a respeito daquela época. Esse convite é para que entendamos que na intimidade, no seu dia a dia, Jesus, ele se unia com as pessoas, ele envolvia as pessoas com muita amorosidade, com muito zelo, com muito carinho. Nós muitas vezes colocamos Jesus distante de nós, achando inclusive que naquela época ele também se colocava assim, quando na verdade Jesus ele estava constantemente próximos de nós, né? Naquele tempo de Jesus, a Palestina, ele estava sob o domínio do Império Romano. Os romanos, eles permitiam que aqueles seus dominados continuassem desenvolvendo as suas culturas e praticando as suas religiões. E assim fizeram com os judeus. Os judeus, eles tinham sim a permissão dos romanos de cultivar as suas tradições e praticar as suas religiões. No entanto, eles eram submetidos a altas taxas, né? Altas taxas de impostos. E isso, é claro, trazia para os judeus muita inquietação, muita revolta, né? Porque, inclusive, eles eram tratados com uma certa rudeza, né? Com uma certa tirania. Então, os judeus, eles eram pessoas altamente insatisfeitas com o domínio romano, eles ansiavam com a vida de um Salvador que era profetizada pelas suas escrituras, né? E eles achavam que esse Salvador viria justamente para tomar o poder, né? E estabelecer o reino na terra. No entanto, nós sabemos que aí veio Jesus. E Jesus veio nos trazendo a sua doutrina de amor, de perdão. Algo que os judeus não tinham noção do que isso significava, né? Não tinham noção. Eles não entendiam o que era o amor verdadeiro, o dar a outra face. Os judeus, eles não tinham essa noção e não entendiam isso. Resumidamente, nós podemos dizer que Jesus veio ensinar a lei maior, que é a lei de amor, justiça e caridade.
No amor, Jesus nos ensinava a amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Moisés trouxe esse ensinamento e Jesus reafirmava, como Jesus também reafirmou todas aquelas leis, né, que Moisés nos trouxe através das tábuas, os ensinamentos de Deus. Diversas outras regras que Moisés vai trazer para o povo judeu, eram regras de como eles poderiam bem conviver entre si, né? Ele ali tinha várias regras de como aquela sociedade, de como eles poderiam conviver sem guerras entre si, né? E nós vamos encontrar também na justiça Jesus nos ensinando a cada um segundo as suas obras. Na caridade, Jesus vai nos ensinar: fazei ao próximo aquilo que gostaria que o próximo também vos fizesse. No entanto, Jesus vai ensinar muitas outras coisas. Por exemplo, a realidade da vida espiritual, as reencarnações. Ele vai falar da imortalidade da alma. Ele vai falar do reino de Deus nos nossos corações. Vai nos convidar a realizar o reino de Deus na terra através da solidariedade, através da fraternidade. Ele vai inverter a pirâmide social que ali era defendida entre os judeus, né? Onde então Jesus vai falar: bem-aventurados os pobres de espírito. Jesus vai colocar: bem-aventurados os humildes, não é? Ele inverte essa pirâmide social. Jesus vai nos incentivar à prática das virtudes, como o amor, o perdão, a prática da misericórdia, da humildade, da tolerância, da paciência. E os judeus não estavam acostumados e nunca haviam ouvido tais ensinos, né? Não aceitavam esse tipo de prática. Jesus vai acolher então os pequeninos e vai condenar os hipócritas. Tudo isso aqui eu estou colocando para que nós possamos perceber que nos ensinos de Jesus, ele estava sempre nos acolhendo. Ele não se colocava em pedestais, ao contrário, ele se misturava com o povo. Jesus, ele é conhecido como o médico dos pobres. Então, aqueles que se sentiam mais necessitados é que vinham ao encontro de Jesus. E Jesus ia a todos aqueles que desejassem, né, a sua palavra. Ele não fazia exclusão de qualquer um daquelas pessoas, sejam eles ricos, pobres, poderosos ou não. Jesus, ele estava para todos. E onde e para quem Jesus pregava? Jesus, ele pregou na Palestina inteira, né? Ele falava diretamente às pessoas. Ele pregava nos lares, nas ruas, ele pregava nos montes, nas praias. Ele pregava para os apóstolos, para grandes multidões. Jesus pregava também para aqueles que queriam ouvi-lo. Ele estava sempre à disposição. Ele não negava a palavra para ninguém. E vinham pessoas de diversos lugares, de diversos pontos, só para ouvi-lo. Era surpreendente ver a pobreza das pessoas que se aproximava deles, que se aproximava de Jesus. Muitas crianças em sofrimento, muitas mães ali necessitadas também, não só do alimento físico, do alimento material, mas principalmente do alimento espiritual.
Jesus, então, se precisasse, ele produzia os efeitos de cura. Jesus curava aqueles que se aproximavam e que tinha condições de curar. Porque Jesus não curou a todos, né? E muitos daqueles que Jesus curou, voltou a ter a doença. Porque a cura real parte de nós próprios. Somos nós que somos convidados a nos mantermos saudáveis. Então, o que realmente edificava dentro da proposta de ajuda de Jesus eram as suas palavras. Porque as suas palavras preenchiam aquele povo, né, da época, do chamado da renovação espiritual. Era assim que acontecia. Então, as palavras de Jesus edificavam espiritualmente o ser, que ao ouvir e perceber com sinceridade a realidade das palavras de Jesus, modificava por completo as suas atitudes. Era assim que realmente aconteciam, digamos assim, o verdadeiro milagre realizado por Jesus. E o seu maior exemplo vinha pela forma de agir, pela exemplificação, né? Era através dos exemplos de Jesus, os exemplos dentro da prática das virtudes, o exemplo dentro da humildade, de unir e de reunir as pessoas ao seu redor, que mais impressionava as pessoas, que mais contagiava as pessoas e desejosos realmente de seguir e percebendo a verdadeira pureza que habitava em Jesus. E como era a pregação de Jesus? Para falar um pouquinho a respeito de como Jesus pregava e para que percebamos a intimidade que Jesus se envolvia com aqueles que estavam ao seu redor, nós fomos buscar alguns depoimentos neste livro, Homens Notáveis, Histórias da Palestina nos Tempos de Jesus. É um livro ditado pelo espírito Leon Tolstói e vem da psicografia de Cirinea Yolanda Morfei. Esse livro, ele traz vários depoimentos de pessoas que viveram ao tempo de Jesus e que em um determinado momento de sua vida cruzou com Jesus, teve algum episódio com Jesus, né? E esses espíritos, então, vêm nos dar depoimentos das suas histórias, do que é que aconteceu com eles e de como é que Jesus agia entre as pessoas, como é que ele pregava, como era que Jesus se envolvia intimamente com todos que ali estavam, como era que Jesus se colocava diante daquele povo. Ele vai nos dizer, esses vários espíritos vão nos dizer o seguinte, que havia sempre humildade e amorosidade e desapego das questões materiais e do poder. Jesus, ele não cultivava nada relativo às questões materiais. Havia sempre humildade e amorosidade. Os seus olhos denotavam sempre ternura e compaixão, mesmo quando ele precisava lidar com uma certa firmeza, né? Vamos dizer assim, mesmo quando ele precisava ser firme nas suas colocações diante daquelas pessoas que não estavam se conduzindo bem na vida e lhe procurava, né? Então Jesus, ele vai agir sempre com ternura e com compaixão. É semelhante quando estamos diante das nossas crianças e elas fazem as suas traquinagens. Nós sabemos nesse momento,
nos dirigir a elas com firmeza, apesar de compreendê-las nessa situação de infantilidade espiritual. Então, Jesus, ele nos compreendia, ele nos envolvia com amor, porque ele compreendia que todos nós ainda somos crianças espirituais diante dele, que é um espírito perfeito. Quando Jesus pregava, a sua voz era como se ele ampliasse aquela sua voz. O seu magnetismo era tão grande que todos que estavam ali ouvir, mesmo nos ambientes mais extensos, nas montanhas ou ali próximo do mar, a sua voz atingia a todos, né? Chegava a todos e envolvia a todos, como que milagrosamente, vamos assim colocar, né? A sua voz ampliava-se. E todas aquelas pessoas que ouviam, então, aquelas lindas histórias, as parábolas de Jesus, sentiam aquela voz, aquelas palavras penetrar o âmago do seu ser. Todos se enchiam das palavras de Jesus. Aquelas almas em sofrimento, então, elas desfrutavam de uma grande esperança, de consolo, e dissipava-se ali também a ignorância, né? A ignorância que nos atrasa, a ignorância que tantas vezes nos impede de ir adiante, né? Então, através das palavras de Jesus, singelas, das suas histórias, das suas parábolas, as pessoas se sentiam consoladas, amparadas, acolhidas. De tal forma que já saíam dali de uma forma suave e leve e preparados para o enfrentamento das dificuldades. Quando calava-se, quando Jesus terminava as suas palestras, ele não ia embora, né? Jesus, ele não simplesmente trazia as suas palavras, os seus ensinos e simplesmente desaparecia. Não. Ele permanecia entre aquelas pessoas e ele caminhava entre as pessoas, curando, trazendo uma conversação direta entre um e entre outro. Ele acolhia as crianças, ele ia acalmando os sentimentos, os choros daqueles que estavam ali. E olha, com certeza, né, nós sabemos disso, o Evangelho registra que Jesus estava sempre rodeado de pessoas com todo tipo de dificuldade. Não só as dificuldades materiais, mas especialmente as dificuldades espirituais. Esse seu magnetismo era de tal forma que era como se cada um recebesse a palavra de Jesus como se fosse especialmente para si. Eles saíam dali, no momento em que Jesus cruzava os olhos com qualquer um deles, essas pessoas se sentiam como que invadidas de acolhimento, de amor. Eles se sentiam compreendidos nas suas dores e aliviados nas suas dores. Este era Jesus. Este era Jesus. As crianças o amavam. As crianças o envolviam e corriam para os seus braços e ele dizia: deixai vir a mim as criancinhas. E aí nós podemos voltar para os nossos primeiros pensamentos no início aqui da nossa palavra, dessa palestra, né? Será que um homem que durante a sua vida física aqui na Terra, pregando coisas
palavras sempre de elevação espiritual, de elevação moral, de bom ânimo, de estímulos para que sejamos sempre cada vez melhores. Será que um homem daquele que se envolvia com todos aqueles necessitados de uma forma tão amorosa, é para a gente permanecer deixando ele afastado de nós? Será que Deus teria enviado seu Filho Jesus até nós para ensinar as suas leis? E não teria dado a todos nós a potencialidade de exercitar os ensinos de Jesus? Será que faz sentido nós ainda mantermos Jesus afastados dos nossos problemas, das nossas dificuldades? Será que não está na hora de confiarmos plenamente nas palavras de conforto, de auxílio, de ensino, de orientação que esse mestre e amigo nos trouxe há 2000 anos, e estas palavras continuam aí registradas no seu evangelho, nos chamando à prática desses seus ensinamentos? Será que não está na hora de definitivamente nós confiarmos em nós próprios, nas nossas potencialidades, confiarmos na vida, porque a vida ela é regida por leis maravilhosas, leis justas, amorosas e caridosas, e confiarmos em Deus através dos ensinamentos de Jesus? Eis aí o grande convite. Esperamos que todos estejamos em paz, que diante de todas essas dificuldades que estamos realmente enfrentando, que nós tenhamos mais coragem e tragamos Jesus realmente para dentro das nossas vidas, segurando na mão dele e exercitando com muita amorosidade, exercitando com suavidade e com leveza, aos pouquinhos, no limite das nossas forças, todos os ensinos que Jesus nos trouxe. Desejamos muita paz e que Jesus, então, preencha nossas vidas todos os dias. Fiquemos em paz. Nós agradecemos a nossa companheira Eveline pelas palavras, agradecemos a cada um de vocês que estiveram conosco, os comentários, as palavras de estímulo. Todos nós aqui, olhando a casa vazia, também estamos com muita saudade de ver a casa cheia, da presença dos nossos trabalhadores amigos que têm nos acompanhado, dos nossos frequentadores, do público que tem sempre prestigiado a nossa casa, para que a gente consiga seguir nessa nossa reunião de amor. Para a gente encerrar, a gente gostaria de fazer as nossas vibrações, tá? Para os companheiros que estão assistindo, talvez uma reunião espírita pela primeira vez, as vibrações são doações de amor que a gente faz geralmente no final das nossas palestras. Então, para aqueles que se sentirem mais confortáveis, podem fechar os olhos, podem ir sendo conduzidos através dessa nossa vibração. Para quem quiser ficar com o olho aberto também não tem problema, mas o importante é que a gente consiga sentir de fato todas as etapas dessa doação, tá bom? Então, nesse momento, nós vamos pedindo para que o Mestre Jesus, que todos os benfeitores espirituais possam, nesse momento, retirar aquilo que nós temos de mais nobre e puro do nosso coração, da nossa força de vontade, e que essa energia benfazeja possa ser enviada nesse exato momento para todas as pessoas que nós conhecemos e que estão sofrendo nessa noite. Que essa energia que sai do nosso coração, que é potencializada pelo amor de Deus, possa envolver essas pessoas nesse momento, aquelas que a gente sabe que estão sofrendo, que estão chorando, que estão desalentadas, sem esperança, que elas recebam através dessa nossa vibração o alento necessário para que elas recebam
o conforto, se sintam mais confiantes, como se estivéssemos através dessas vibrações sussurrando no ouvido delas, que não há mal que dure para sempre, que o Pai é um Pai de amor, justiça e bondade e que não abandona nenhum dos seus filhos. Humildemente nós vamos pedindo também para que essa mesma luz, esse mesmo amor, possa ser direcionado a todos os hospitais, em especial a todos aqueles que se encontram internados ou acamados nesse momento. Que eles possam também receber o alento necessário e que a cura espiritual também venha. Humildemente também pedimos a Deus que possa, através do seu amor, iluminar a nossa casa, a nossa morada terrestre, imaginando das esferas superiores uma luz muito intensa, envolvendo toda a nossa casa. As pessoas que conosco convivem, que elas possam igualmente serem beneficiadas com essa luz. E assim, já numa outra sintonia de esperança, de paz, nós vamos encerrando essa nossa etapa, com graças a Deus. Nós agradecemos a presença de todos vocês, solicitamos ainda como último recado, que todos possam curtir a nossa página no Face, vai lá no YouTube também, a página recém-criada, está lá também o nosso canal, dá um joinha lá para prestigiar, para que a gente possa ir estendendo todo esse trabalho, tá bom? Que todos nós tenhamos uma boa semana e quarta-feira que vem às 20 horas estejamos todos juntos. Muita paz a todos.